praias de Okinawa nasceu uma força silenciosa que o tempo não venceu. Entre sombras e luz a tradição floresceu. Kobudo, o caminho que o guerreiro escolheu. Armas que contam histórias de um povo guerreiro. Bossa e tonfa, legado verdadeiro. Disciplina que guia, espírito que conduz. Na arte mãe encontramos a luz. Gratidão que atravessa o mar. Do Brasil ao Japão ecoar. Honra viva em cada ensinamento. Tradição, respeito e fundamento. Arte mãe de Kobudo. Força, coragem e poder. Defesa viva no corpo e na alma. Um novo caminho pra viver. Arte mãe de Kobudo. Meditação em ação. Conecta o homem ao divino. Eleva o espírito e o coração. Mestre Michel Costa segue a missão. Com respeito, verdade e dedicação. Com gratidão aos mestres que vieram antes. Rodolfo Ortiz e Yoshihide Shinzato gigantes. Transmitiram com brilho essa arte sagrada que transforma vidas e nunca será apagada. Não é só lutar, é se encontrar. É mente em paz, é alma vibrar. É Deus presente em cada movimento. É vida, propósito e renascimento. Olá, filhotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola Arte Mãe de Kobudo. Hoje eu quero apresentar para vocês essa arma. Finalmente chegou o dia, Nunchaku, uma arma muito conhecida pelos filmes, desenhos, ficou muito popular nas mãos do jovem mestre Bruce Lee, que dispensa comentários. Essa arma aqui, assim como as outras, ela era também, ou ainda é, em algumas aldeias, algumas comunidades, um utensílio agrícola, é um mangual. Essa arma, ela foi baseada, segundo a história, segundo pesquisadores, historiadores, através de uma ferramenta agrícola chamada mangual. O mangual, ele servia para bater arroz, para separar a casca do grão, trigo também. E, na verdade, ela não era assim, nesse formato. Ela foi sendo adaptada. Alguns pesquisadores dizem que tem influência da China, também do próprio Kung Fu, o que é muito fácil de entender, é bem possível essa teoria. Mas a ferramenta mangual, ela, na verdade, o formato dela é como se fosse um bastão, e na ponta ela tem essa articulação, como o bastão articulado do Kung Fu Shaolin do Norte. É mais ou menos isso. Aí fizeram a adaptação na época que o povo ficou proibido de portar arma, de possuir armas, espadas, e eles tiveram que fazer essa reinvenção, né, de defesa pessoal, essa readaptação, criar possibilidades reais de defesas. Então, o Nunchaku tem essa origem, né, segundo os historiadores, os pesquisadores, tá bom? As armas que nós lecionamos na Escola Arte Mãe de Kobudo são 10. É o Bo, o bastão longo. É o Nunchaku, essa arma articulada, completa, extremamente eficaz. É a Tonfa, né, ou o Tunqua, usado por vários policiais no mundo todo, várias forças especiais, seguranças. É o Sai, né, aquele garfo, né, aquele tridente que a gente trabalha em pares. E o Kama, que são duas foices médias, né, que
que eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Kama, ainda não fiz. Então são essas 5. Bo, Sai, Tum Kwa, Kama e Nunchaku. Além dessas 5, a gente ensina o Timbi e o Hoshin. Timbi e Hoshin, que é o escudo e uma lança curta. Pode ser também um facão curto, tá? O Timbi e Hoshin. Tem também o Jo, ou Jo, que é o bastão curto. Tem o Nunchi, ou Nunchibo, que é um bastão com uma espécie de sai em uma das suas extremidades, né? O Nunchi. E o Eko. O Eko é um remo, né? Que os nativos de Okinawa, do arquipélago de Ryukyu, utilizavam. E ainda utilizam, né? Para pescar, para passear, apreciar o mar. Então o Eko é uma arma muito expressiva, nos remete a toda a energia de Okinawa, poesia, amor, e é muito eficaz também. E por fim, não menos importante, a Katana, ou Katana, né? Eu fiz alguns movimentos com ela no início do vídeo. Na verdade, essa aqui é uma arma de treino, é uma arma, a gente chama de Boken. É uma arma de madeira representando uma katana, ou katana, tá bom? São essas 10 armas que nós ensinamos. Agora, a gente tem armas peculiares, não muito conhecidas, como Kusarigama, que é uma corrente, uma foice na ponta, e qualquer tipo de armas da história das artes marciais, seja na história dos ninjas, na história dos samurais, dos ronins e do próprio povo de Okinawa, tá bom? Do nosso Kobudo, as armas antigas de Okinawa. Agora, kata, que é aquela luta imaginária, aquela meditação em movimento, sempre acompanhada do bunkai. Bunkai nada mais é que as aplicações dos movimentos. Claro que eu sempre digo isso, se a gente for usar a legítima defesa pessoal nas ruas para se defender, para defender as pessoas que nós amamos, a gente não vai fazer posturas clássicas. Por que é então que no Karatê, no Kung Fu, entre outras artes marciais, a gente faz coisas assim? Kung Fu. Karatê. São as formas tradicionais criadas por grandes mestres da história do Karatê, da história do Kung Fu. Então nós praticamos. Eu poderia fazer um vídeo somente sobre as formas, sobre os taolus, sobre os katas de Karatê, de Kobudo, e ainda assim não seria o suficiente. Não teríamos tempo o bastante para relatar todos os benefícios que essas formas generosamente nos oferecem. Porque os katas, os katis, taolus, são instrumentos de Deus, assim como os outros exercícios, né? Kihon, Kumite, Mokuzo, e tantos outros. O que a gente faz com esses exercícios? A gente absorve, a gente adentra na ideia, na poesia, na espiritualidade, no amor, na proposta maior, que além da defesa pessoal é o nosso bem-estar físico, o nosso prazer, o nosso momento de paz, o momento de se encontrar consigo mesmo e com o nosso Pai Criador, o nosso Deus de amor e bondade. É uma meditação em movimento, tem aplicações de defesa, de ataques defensivos, ataques preventivos. A gente trabalha o nosso senso de direção, a nossa noção correta de distância para nossa própria segurança, distância do perigo. Não só de um adversário num torneio ou de um inimigo em potencial na rua, mas de qualquer perigo. Um carro desgovernado, uma moto, um caminhão, um avião, uma bomba que explode, um tiroteio que começa de repente. A gente vai aguçando através dos katas, dos kihons, toda essa questão cognitiva, essa questão de entendimento, raciocínio lógico, time para fazer as coisas, quando socar, quando chutar, quando responder, quando evitar, quando recuar, quando conversar, quando negociar. Tudo isso faz parte do nosso currículo, do entendimento marcial, da nossa inteligência marcial, consciência marcial. As artes marciais não são meros movimentos de luta. Claro, são bonitos, alguns nem tantos. Alguns são bonitos por excelência, por uma força maior, de amor, de beleza. Arte, é uma arte marcial, arte da guerra. Então,
Alguns movimentos são meio grotescos, meio toscos, mas funcionam. Isso que é importante. E outros não poderiam ser diferentes. São bonitos também, e não há nenhum mal nisso. Ah, é melaborante. Ah, quer aparecer. Não, nem sempre. Se funciona, não é importante se é bonito aos seus olhos, tem mais essa, né? Ou se é feio aos seus olhos. O importante é que funcione, tá bom? Então o nosso Kobudo é isso. A gente, em breve, eu quero falar um pouquinho aqui do curso que nós vamos lançar. A gente vai fragmentar os cursos que nós lançaremos. Por exemplo, o curso de Kobudo, nós abordaremos essas 5 primeiras armas que eu mencionei no início do vídeo, que é o Bo, o Nunchaku, a Tonfa, o Sai e o Kama. São esses 5. Não, eu não vou ensinar, transmitir os katas através desses cursos, desse curso, né? Porque você vai ter a sua escolha, você vai ter o direito, né? A opção, melhor dizendo, de escolher qual você quer comprar. Por exemplo, curso completo, com essas 5 armas que eu falei, é X. Não, eu só quero o Nunchaku. Ou não, eu só quero a Tonfa. Não, eu só quero o Bo. Tudo bem, podem adquirir separadamente também. E você querendo, pode adquirir as 5 armas que nós vamos ensinar passo a passo como manejá-las, como é o real funcionamento delas, qual a utilidade delas, em quais momentos, em quais situações, técnicas de ataques, técnicas de defesas, ataques defensivos, ataques preventivos e também alguns códigos teóricos que vão acompanhar vocês, para vocês desenvolverem o aprendizado de vocês, o entendimento de vocês, de quando agir, quando não agir, etc, etc. Tá bom? Então, em breve, nós lançaremos esse curso com essa opção. Vamos fragmentá-lo. Você pode ter essa opção de adquirir uma arma de cada vez, ou somente uma arma. Fica a seu critério, a escolha é de vocês. Nós estamos aqui para servir, tá bom? Vai ter Kihon, vai ter exercícios oriundos de Okinawa, vai ter exercício de automassagem, um exercício adequado, prudente para o seu desenvolvimento como artista marcial, como praticante de Kobudo, da escola Arte Mãe. Ele vai estar completinho em breve para vocês, tá bom? Já vou me despedindo, mas eu só quero fazer um adendo que eu acho que é importante, que é o seguinte: no nosso canal, você que já nos acompanha, você que já me conhece um pouco, não é um canal também para a pessoa que não está afim de aprender ou de ensinar, porque aqui é uma troca. Eu estou aqui para aprender com vocês e para ensinar vocês também, se assim vocês desejarem. Eu não sou professor de língua portuguesa, eu não sou um erudito, né, um poliglota. Então eu sou uma pessoa comum, eu estudo como qualquer outra pessoa comum, sou um artista marcial, mas sou um transeunte, sou um ser humano, um cidadão brasileiro que quero somar com o país, quero acrescentar valores, quero entrar na sua casa, quero a sua amizade para poder transmitir com veracidade toda a poesia, todo o amor, toda a verdade, toda a minha verdade. Cada um tem a sua verdade, não é mesmo? Então eu quero oferecer a minha verdade e quero absorver a sua verdade também para a gente crescer juntos, tá? Então quando eu tô falando sobre qualquer assunto, sobre qualquer modalidade, e de repente eu falo, o Tai Chi, aí a pessoa aí do outro lado fala, não é Tai Chi, é Tai Chi, mestre burro. Ou eu falo, então o Tai Chi Chuan, ele é como se fosse uma yoga chinesa. Aí alguém aí do outro lado, não é yoga, seu mestre de Araki, é yoga. Ou, quando eu falo, a arte do Kung Fu é proveniente do templo de Shaolin e também dos povos antigos, né, dos clãs, das famílias tradicionais. Aí eu falei tanta coisa interessante, mas aí tem alguém do outro lado, que eu não sei se é de propósito, ou se faz de desentendido, ou se é uma ignorância mesmo, no bom sentido da palavra, falta de conhecimento. E a pessoa fala, não é Kung Fu, seu bobão de Araki, é Kung Fu. Então, não é katana, é katana. E aí a lista é enorme, né, gente? Então eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para conversar com vocês, para ensinar, aprender. Tô com toda a minha verdade, toda a minha fé, para que vocês aprendam, tá bom? Dito isso, só para concluir, nesse curso que nós lançaremos em breve, além dessas 5 armas que eu acabei de mencionar ainda há pouco, vai ter alguns vídeos bônus falando de armas infinitas. Isso é por minha conta, é por conta da Escola Arte Mãe de Kobudo.
Além dessas 5 armas, a gente vai falar sobre armas aleatórias, armas improvisadas. Aqui na nossa escola nós temos um código que chama OCA. O que é OCA? Quer dizer objetos cênicos e adereços. Objetos de cena e adereços. OCA. O que seriam objetos de cena? Uma mesa, uma cadeira, uma escada, uma vassoura, a porta do seu carro, a porta da sua casa. Objetos de cena, para você usar ao seu favor. E objetos e adereços, né? Então, OCA, objetos de cena e adereços. Adereços são coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, menores. Uma escova de dente, né? Uma xícara com café quente, uma faca de cortar pão, um controle remoto, a chave de casa, o seu relógio, o fone de ouvido. Todos esses acessórios e muitos outros podem sim e devem ser usados a favor da nossa defesa pessoal, da nossa sobrevivência. Então, seriam essas 5 armas e mais esse bônus. Alguns vídeos falando sobre armas infinitas, armas improvisadas, tá bom? Então é um curso bem completo, bem abrangente. Eu tenho certeza que se você gosta de Kobudo, se você tem a mente aberta, vocês podem observar que eu não viro as costas para o tradicional, para o ortodoxo. Eu não viro as costas para os grandes mestres, para a origem do karatê, para a origem do kung fu. Muito pelo contrário. Eu valorizo tudo isso e trago à tona toda essa energia, toda essa verdade, toda essa força, essa intensidade para os nossos dias atuais, para a nossa época, para a nossa realidade. Não dá para vivermos de sonhos. Nós não vendemos sonhos, não vendemos falsas promessas. Você vai treinar comigo ou com quem você quiser, vai aprender, vai crescer e vai evoluir. Agora, como você vai usar isso, aí é com você. Eu preciso te dar esse choque de realidade, porque a nossa proposta principal, juntamente com a saúde, a higiene mental, inclusão social, socialização, é a defesa pessoal, real e funcional, sem excesso de misticismo, sem excesso de folclore, tá bom? Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo, graças a Deus, obrigado Senhor Deus, que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês com amor, saúde, fé, paz, entendimento do que é certo, amor ao próximo, poesia, higiene mental. Obrigado, Senhor Deus, de amor e bondade. Se você quer me conhecer melhor, porque tem tanto fanfarrão, tanta gente querendo se aproveitar, tanta gente mentindo, que tem um poder de persuasão para enganar pessoas corruptas, pessoas mentirosas. Cuidado, se você não quiser treinar com a gente, não quiser nos acompanhar, não tem problema. De verdade, não tem problema. Mas treinem com alguém, mas que esse alguém seja alguém que vocês acreditem, que vocês se sintam à vontade, que o coração de vocês fiquem confortáveis, tá bom? E se vocês quiserem, desejarem treinar comigo, nós estamos aqui. E mais, para nos conhecerem melhor, se inscrevam no nosso outro canal, porque esse mestre que vos fala, esse professor que vos fala, esse ente humano que vos fala, esse cidadão brasileiro que vos fala, é também um palhaço. Esse é um dos meus ofícios principais. Eu sou um palhaço profissional. É uma dádiva, assim como as artes marciais, eu recebi com todo amor essa missão do próprio Deus. É assim que eu sinto, é assim que eu escolhi acreditar, é assim que eu amo viver. Para você conhecer o meu trabalho, da minha esposa, da minha filha, esse trabalho de entretenimento saudável, voltado para as famílias, com esse humor pastelão do circo, na linhagem do Charlie Chaplin, do Chaves, Chapolin, Trapalhões e outros. Tenho certeza que você vai gostar. Esse nicho da Escola Arte Mãe, eu preciso transmitir para vocês com seriedade. Eu evito ficar brincando, fazendo trocadilhos, brincadeirinhas, porque é muito importante esse conteúdo. E se eu brincar demais, com sarcasmo, com deboche, ironia, pode não ser bom. E não é bom, porque a gente está falando do seu bem-estar físico, da sua saúde e da sua defesa pessoal, ou seja, da sua vida. Se eu te transmitir errado, com brincadeirinhas, e alguma coisa acontecer com você, eu sou cúmplice. A culpa é minha, eu tenho isso no meu coração.
Então eu peço até perdão se eu sou muito sério, de repente eu sou muito áspero, às vezes, mas é pro seu bem, é pro meu bem, é pro nosso bem. Esses conteúdos da Escola Artimãe de Kobudo, eles têm que ser levados a sérios, porque é uma conversa séria. Bom humor? Sim. Bom ânimo? Sim. Fé? Sim. Alegria no coração? Sempre. Mas brincadeirinhas rasas, brincadeirinhas vazias, sem fundamentos, brincadeira por brincadeira, não. A gente está falando da nossa vida. Se você estiver diante do perigo iminente, a coisa é séria, é muito séria. Por isso, essa seriedade da minha parte, por parte da minha equipe e por parte do nosso canal Artimãe Kobudo, tá bom? Se inscrevam lá, Os Guerreiros da Alegria, tá? Embora tenha guerreiros, é realmente um canal de brincadeiras, mas brincadeiras saudáveis do circo, brincadeiras engraçadas, né? Eu arriscaria dizer. Você vai se divertir bastante, vai educar seu filho, são brincadeiras didáticas, de circo, sem hipocrisia, tudo com equilíbrio, tá bom? Se inscrevam lá, Os Guerreiros da Alegria. É isso mesmo, eu sou um palhaço profissional e sou um artista marcial, tá? Entre outras coisas, dentro do universo da arte. Muito obrigado, filhotes. Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui. Obrigado. Beijo. Os.